E o que tem a dizer em relação a te chamarem de forasteiro? Primeiro, eu já morei aqui, morei em Campinas. Segundo, já conheço bem o estado. Olha só, fui ministro da infraestrutura. Infraestrutura não é atividade fim, é atividade meio. Para você projetar uma ferrovia, você tem que entender a dinâmica econômica. Por que a gente optou por fazer a recuperação do ramal de Colômbia? Porque a gente viu que tinha carga lá. Por que a gente optou por recuperar o ramal de Panorama? Que a gente viu que tinha carga lá. O ramal de Panorama é importante para o oeste do estado? É. Por que a gente decidiu fazer a duplicação de Tirapina para Santos, ou contorno de Catanduva, ou contorno de Rio Preto? Né? Ou determinados pátios ferroviários, ou viadutos ferroviários em Sumaré? Porque aquilo era importante. Porque a gente entendeu a dinâmica econômica. Por que a gente vai fazer a quadruplicação de faixas no Vale do Paraíba e resolveu investir no turismo religioso de Aparecida, né, em termos de ligação com o município? Ou por que a gente botou a Rio Santos no trecho federal que vai até Ubatuba? Ou por que a gente está fazendo a desestatização de Congonhas? Como que a gente modelou o Porto de Santos para resolver também os problemas de mobilidade, como o viaduto da Lemoa, o túnel do Maciço, que é a ligação Santos-São Vicente, a ligação seca Santos-Guarujá? Ou seja, a gente está dando solução que muita gente que passou por aí não deu. E aí é uma questão de sensibilidade. Eu acho que para você entender os problemas, você tem que ter capacidade e sensibilidade. Isso não tem nada a ver com certidão de nascimento. Né? Isso tem a ver com inteligência, isso tem a ver com preparo, isso tem a ver com experiência, né? Isso tem a ver com equipe, isso tem a ver com plano, né? Tem a ver com ouvido, né? Escutar. Se você quer conhecer os problemas de algum lugar, escuta as pessoas que moram nesse lugar. Se você quer conhecer onde o setor produtivo, onde o calo está apertando, escuta o setor produtivo. Se eu quero conhecer qual é o problema da indústria de São Paulo, deixa eu conversar com a Coalizão Indústria, porque eles conhecem os problemas melhor do que qualquer um. E quando eles me passam o problema, opa, entendi o problema. Agora eu sei como resolver. E se tem um problema tributário, quem é que entende mais de tributação aqui? Ah, é essa turma? Então vem cá, me ensina aqui, me explica como é que eu vou resolver, como é que eu vou botar isso aqui de pé, porque eu quero resolver este problema. Ah, esse problema tem solução. Isso não tem nada a ver com certidão de nascimento, né? Segunda coisa, veja, o governo Bolsonaro prejudicou São Paulo? Acho que não. O que foi que ele falou? Como ele colocou na pergunta do enfrentamento? Aqui, inclusive, nunca morou, não conhece o Estado, aí Bolsonaro que só sabotou São Paulo, inclusive na pandemia. Vamos pensar aqui no que ele está falando, né? Sabotar São Paulo na pandemia. Vamos ver se isso é verdade. Quanto o governo Bolsonaro mandou para São Paulo de aporte direto para enfrentamento à pandemia? 15 bilhões de reais. Quanto o governo federal, o governo Bolsonaro, aliviou São Paulo postergando o pagamento do serviço da dívida? 14,7 bilhões. Quanto o governo Bolsonaro mandou para cá para ser pago a 12 milhões de famílias no auxílio emergencial? 66 bilhões de reais. 66 bilhões de reais no auxílio emergencial. Quanto o governo Bolsonaro passa agora aqui, todos os meses, para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil? São 2 milhões e 400 mil famílias aqui em São Paulo recebendo os R$600 do Auxílio Brasil. Quantas residências o governo Bolsonaro terminou aqui pelo programa Casa Verde e Amarela? Só de residências foram mais de 150 mil no estado de São Paulo. Quanto de dinheiro o governo mandou para cá no Pronamp e no benefício emergencial para salvar empresas paulistas? Só em São Paulo, quase 5 bilhões de reais. Quanto o governo Bolsonaro fez de contratação para investimento privado em São Paulo via leilão de concessão, via renovação de contrato de concessão? Mais de 50 bilhões de reais. Se ele fez a conta, vai ver que é muito dinheiro. Só em transferência voluntária, transferência constitucional, aportes diversos aí de combate ao Covid, assistência social, 370 bilhões de reais nos últimos 3 anos. 370 bi. Né? É só pegar os números. Né? Tá tudo lá, tá tudo... A vantagem é que hoje tem portal da transparência, o cara entra, consulta. Então o governo federal mandou 370 bilhões de reais para o estado de São Paulo. Né? Então mandou bastante dinheiro. O que as pessoas não percebem é o seguinte: quando os estados fecharam tudo, né, e
perderam a arrecadação, o que o governo federal fez? Recompletou os saldos do Fundo de Participação de Estados e Fundo de Participação dos Municípios. O que é isso? É o valor de transferência de tributos que compõem fundos que precisam ser distribuídos a estados e municípios. Aí você deixou de ter atividade, você perdeu a arrecadação, esses fundos também perderiam a arrecadação. O que o governo federal fez? E aí é menos dinheiro que chegaria para estados e municípios. O que o governo federal fez? Manteve o mesmo valor de 2019, para que estados e municípios não perdessem a arrecadação. E aí ficou muito fácil fechar tudo. Porque eu fecho tudo, faço um discurso contra o governo federal, mas estou recebendo o dinheiro do governo federal. O mesmo dinheiro. Isso fez com que estados e municípios tivessem um maior superávit primário desde 1991. O que esses caras não percebem é que, graças a esse suporte do governo federal, os municípios pagaram o salário dos servidores. Porque se não fosse esse apoio do governo federal, os municípios não iam pagar salário. Os servidores iam ficar sem salário, você ia ter caos, você ia deixar de ter prestação de serviço. Muitos empregos foram salvos com o Pronamp, muitos empregos foram salvos com benefício emergencial, porque o governo assumiu o ônus da interrupção dos contratos de trabalho e pagou os encargos, pagou o salário. Isso salvou muitas empresas. Isso essa turma não sabe. Então o cara compra um discurso, o Bolsonaro sabotou São Paulo. O governo Bolsonaro está trazendo mais de 400 bilhões para cá. Teve aquele bate-boca dos dois, né? Que ficou muito evidente. Mas assim, a gente tem que entender o que aconteceu e se pegar nos fatos. Houve sabotagem. Não houve, não. O governo, só de transferência voluntária para cá e transferência obrigatória, mandou 370 bi, contratou mais 50 de investimento privado, 420 bilhões para São Paulo. Que é isso? Né? Então, as empresas aqui foram ajudadas, né? Você conversa com um pequeno comerciante aqui, os caras odeiam o Dória e adoram o Bolsonaro. Por que será? Porque o negócio dele foi salvo pelo Bolsonaro. Né? Quantas pessoas estariam na rua se o Bolsonaro não tivesse ajudado? Quantos servidores públicos receberam salário e não teriam recebido se não fosse o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro agiu muito bem na pandemia. Tanto é que o pessoal dizia que a gente ia cair 10%. Em 2020, de PIB, a gente caiu 3,9%. No outro ano, o pessoal dizia que a gente não ia subir, a gente subiu 4,6%. Esse ano, o pessoal dizia que a gente não ia subir, a gente subiu 1,1% no primeiro TRI, mais que os nossos pares, mais que países desenvolvidos, mais que Estados Unidos, países da zona do euro, Reino Unido. E está todo mundo refazendo continha que está vendo que a gente vai subir de 2,2% a 2,5% esse ano. O Brasil gerou nos últimos, de 2020 para cá, 4.700.000 postos de trabalho. Né? Se pegar os informais, são 14 milhões de pessoas trabalhando. O desemprego saiu de 14,6%, vai estar menos de 9% daqui a pouco. Nunca se gerou tanto emprego. A gente está com o menor desemprego em 10 anos. Né? É o único país do mundo hoje que cresce, que gera emprego e que combate a inflação. Aí veio com uma medida ali para aliviar o sofrimento das pessoas que estavam sem grana, né? Via tal da PEC das bondades, que a imprensa batizou como PEC kamikaze. Então está dando mais dinheiro para as pessoas via Auxílio Brasil, que era R$400, passou a ser 600. Está dando mais dinheiro, né, para o caminhoneiro, né, que tem um auxílio para caminhoneiro, né, para o taxista. Quanto é que custou isso? Quanto é que está custando esse alívio para a população? A população está sofrendo com carestia, então eu vou dar dinheiro para ela. 0,5% do PIB. Quanto é que os outros países que estão fazendo a mesma coisa estão gastando? De 1 a 2 pontos do PIB. 1 a 2% do PIB. Aqui no Brasil está sendo mais barato e está sendo mais efetivo, porque está dando resultado. A inflação talvez chegue esse ano, no final do ano, na casa dos 6,5%. Na Argentina, aqui do lado, está 7,5% ao mês. Nossa inflação ano vai bater 6,5%. Né? Menos que Estados Unidos, menos que os países da zona do euro, menos que Reino Unido. Quando o pessoal falava que a gente ia fechar no passado com 250 bi de déficit, nós fechamos com 65 bi de superávit. Né? Então, um negócio extraordinário.
né? Assim, um negócio, digno de registro. Então, a gente se saiu muito bem desse negócio. O Brasil está dando um salto, está avançando, né? Então, e são coisas que não são ditas para ninguém. O enfrentamento da questão da carestia do combustível, agora via guerra do ICMS, para baixar o preço do combustível, né? Que é uma coisa que funcionou, né? O povo está sentindo na bomba. Esforço para que a população não sofra com o aumento de preço. Mas a gente não vai pagar essa conta lá na frente. Não. Como foi no caso da Dilma lá que ela segurou os preços. Não, porque a forma de fazer foi totalmente diferente. Aí é que está a inteligência. Qual foi a diferença lá? A diferença é que ela interviu no preço. A gente mexeu no imposto. Ah, entendi. Então, você pode ou intervir no preço, aí você está deixando aqui o preço flutuar livremente. O preço é o de mercado, você mexeu no imposto. Então, é completamente diferente. O mercado está blindado. Não tem efeito rebote. Entendi. Então, assim, eu acho que a condução do presidente, né, com a orientação aí do Paulo, tem um ministro da Economia como Paulo Guedes, é um luxo. Trabalhei com esse cara, tive o privilégio de trabalhar com esse cara. O cara é brilhante, o cara é inteligentíssimo, preparadíssimo. Assim, ter um ministro, um presidente de Banco Central como Roberto Campos Neto é um luxo. Meu Deus do céu, é o melhor banqueiro central do mundo. Fala pro Paulo Guedes vir aqui, né? Pode ver, é uma boa, hein? Chama ele, ó. Usar a influência do Tarcísio. Pois é. Temos 2 cenários, Tarcísio. Primeiro, você ganha a eleição e o Bolsonaro perde a eleição. Aí vai ter Lula e você. Se vai ter uma tretinha aí, como que fazer para conversar e você se acertar. E outro cenário é você ganhando e Bolsonaro... você perdendo e independente de quem ganha, você volta e o Bolsonaro ganha, você volta pro governo do Bolsonaro como ministro? Eu não sei. Conversaram sobre isso? Depende do Bolsonaro, né? Depende? Claro. Liga para ele aí. Tem telefone dele? Assim, tô falando com ele aqui, pera só um minutinho. Obviamente, se ele me convidar para voltar com ele, eu vou ter uma alegria. Na hora. Nesse cenário de você não ganhar. Olho fechado. É? E você sem dúvida, trabalho com ele fácil. E você ganhando e tendo um governo petista, como funciona isso? Eu vou ser muito sincero, muito franco. Eu não acredito nessa hipótese. Bolsonaro vai ganhar a eleição. Mesmo com a pesquisa? Aí, esquece pesquisa. Esquece. Eu passei quase 4 anos acompanhando o presidente, que é um cara muito disciplinado. Toda viagem que a gente fazia, o presidente ia no objetivo da viagem, que era, por exemplo, a gente às vezes ia inaugurar um segmento de ferrovia, um segmento de rodovia, uma obra, dar o início, visitar uma obra, tal, não sei o quê. Toda vez que a gente estava voltando, ele parava em alguma localidade, erma, algum lugar que nunca ninguém ia parar. Ele pedia para parar. Pedia para o cara da Força Aérea para parar o helicóptero naquele local, naquela cidade. Ele chamava de parada inopinada. Sabe o que ele fazia? Parada? Inopinada. Por que não estava previsto em lugar nenhum, não estava na agenda. Quer falar com o cara... Olha, o que tem de lugarejo aí, lugar pequeno, município pequeno aí, eu quero parar aqui. Aí o pessoal, presidente, não tem segurança, não tem isso, não, risco meu, quero parar. Ele parava. Sabe o que ele ia fazer? Andar no meio do povo. Andava no meio. Aí ele saía, ninguém sabia que ninguém estava esperando o presidente. O presidente é um presidente que gosta do povo, gosta de andar no meio do povo. Eu vi esse presidente fazer isso várias vezes, sem nenhum tipo de programação, sem nenhum tipo de preparação. Ele saía, descia do helicóptero às vezes, ia caminhar no meio da galera. O pessoal achava, o que está acontecendo? Daqui a pouco via, caramba, é o presidente da República. E ele andava no meio do povo e tirava foto e não sei o que e tal, e fala com todo mundo, e brinca, e faz piada, e vai na padaria e pede uma Coca-Cola e come uma coxinha e tal. Uma alegria, um carisma. Eu acho que esse povo deve estar. Tem uns caras aí que torcem contra que devem estar com a pulga atrás da orelha, né? Porque o cara enfrenta recessão na Argentina, crise do... como é que é? Desastre Brumadinho, crise do Covid, crise hídrica, guerra da Ucrânia, e não derrete? O cara é forte, o cara é um fenômeno. É um fenômeno. Todo lugar que ele vai, ele arrasta a multidão. Tive com ele em Teixeira de Freitas, multidão. Bahia. Né? Você vai com ele em Caicó, é multidão. Você vai... Ou tem Juiz de Fora, multidão.
Eu tenho certeza que amanhã, em São José dos Campos, vai ser multidão também. Porque tem uma... Tem um evento com ele. Onde ele vai, ele arrasta a multidão. Ele é querido. As pessoas gostam dele. Tem carisma, tem luz própria. É um fenômeno. É um cara que vai ser estudado durante muito tempo, pode ter certeza. Todo mundo vai querer entender no futuro o que é esse tal do bolsonarismo. O que é esse líder chamado Bolsonaro. Que nunca existiu parecido. Enfrentando a... que quando o vento sopra a favor é fácil. Agora quando todo o vento sopra contra, o cara toma porrada 24 horas por dia e tá ali forte. Eu só tenho uma explicação para isso. É espiritual. Esse cara é um escolhido. Não tem outro. Esse cara é diferente. É um iluminado. Né? Mas aí ele andava no meio das pessoas, naquele lugarejo, não sei o quê, e ele fez isso ao longo dos 4 anos. Isso, pesquisa nenhuma vai captar. Porque ninguém vai falar com essas pessoas. Ninguém vai entrevistar essas pessoas. Mas a única referência que essas pessoas têm de liderança é a do presidente. Foi o dia que eles conversaram com o presidente, que eles tiraram uma foto com o presidente, que eles estiveram junto com o presidente, que eles conviveram com o presidente. E o presidente foi onde ninguém foi. Onde ninguém irá. Quantas vezes eu ouvi? O prefeito, estava num distrito, o prefeito da minha cidade nunca veio aqui. O prefeito, e a sede às vezes do município era 80, 100 quilômetros distante do distrito. Ou o governador, então, o governador do meu estado nunca esteve aqui. E o presidente da República estava lá. Pesquisa nenhuma vai captar isso. Então, eu tenho certeza que os institutos de pesquisa aí vão se surpreender no final do ano. E quem está apostando numa diferença, como eu vejo aí algumas pesquisas saindo, 15 pontos, 12 pontos, esquece, não tem isso. Vai se surpreender. Eu falei desse cenário porque tem muita gente que pode pensar em votar no Haddad porque acredita numa vitória do Lula e seria mais fácil o mesmo partido estar no estado e estar no país. É muito complicado. Aí é o que a gente fala, é perda total, né? Nesse caso. É você que tá falando aí. Aí é perda total. Mas, Tarcísio, é possível... Achamos seguro, né? Acabou, né? Perda total. Mas é possível, você estando aqui nesse cenário, tudo bem, seja provável ou improvável, de Lula na presidência e você aqui, dá para trabalhar junto, mesmo sendo de ideais e totalmente diferentes? Eu acho absolutamente improvável. Acho muito improvável. Mas, claro que tendo Bolsonaro e você, seria muito mais fácil. Vai voar. Porque, voar. Eu acho o seguinte, aí a gente vai governar olhando para São Paulo. Meu governo vai olhar São Paulo, vai criar as oportunidades de São Paulo, vai mexer as alavancas para o crescimento de São Paulo, né? Vai cuidar das pessoas em São Paulo e nós vamos ter a linha que é a linha que foi a linha sempre do governo federal, a linha liberal, a linha que funciona, a linha que dá prosperidade, né? E nós vamos tocar essa linha aqui. Obviamente eu vou no governo federal atrás do recurso, atrás do compartilhamento de inteligência, atrás da integração de polícias, aquilo que preserva o interesse de São Paulo sem problema nenhum.